Você já se perguntou o que escolheria se pudesse ter qualquer coisa no mundo? Riqueza ilimitada ou sabedoria inigualável? Esta é a história de um homem que recebeu ambas e como isso moldou não apenas sua vida, mas a história de uma nação inteira. Nos tempos antigos, por volta do ano 970 a.C., o reino de Israel estava prestes a entrar em sua era de ouro. O grande rei Davi, guerreiro e salmista, estava chegando ao fim de seu reinado. Seu filho, Salomão, estava prestes a assumir o trono de um reino unificado e poderoso. Salomão era filho de Davi e Betsabé, uma união que começou em controvérsia, mas que Deus abençoou. Desde jovem, Salomão demonstrou uma aptidão para a liderança e um coração voltado para Deus. Quando chegou o momento de sua coroação, algo extraordinário aconteceu. Em uma noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Imagine-se nessa situação. O que você pediria? Salomão, em um ato de profunda humildade e sabedoria, respondeu: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal." Esta resposta agradou tanto a Deus que ele não apenas concedeu a Salomão sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra além de qualquer medida. A Bíblia nos diz em 1 Reis 4, 29 e 30: "E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios." Com essa sabedoria divina, Salomão começou a governar Israel. Seu reinado foi marcado por uma paz sem precedentes, permitindo que o comércio e a cultura florescessem. As nações vizinhas, antes inimigas, agora buscavam alianças com Israel. A fama de Salomão se espalhou por toda a região conhecida, atraindo visitantes de terras distantes. Uma das primeiras e mais importantes tarefas de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Este edifício magnífico, dedicado ao Deus de Israel, era uma maravilha arquitetônica. Revestido de ouro puro, adornado com cedros do Líbano e decorado com as mais finas pedras, o templo era um testemunho da devoção de Salomão e da prosperidade de Israel. A riqueza de Salomão era verdadeiramente extraordinária. A Bíblia nos dá vislumbres de sua opulência em 1 Reis 10, 14, 15. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que traziam os negociantes e mercadores e todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra. Seus palácios eram obras-primas de arquitetura e design. O trono de Salomão era feito de marfim e revestido com o mais puro ouro. Ele tinha uma frota de navios que navegavam pelos mares, trazendo tesouros exóticos de terras distantes. Suas mesas estavam sempre repletas dos mais finos alimentos e vinhos. A fama da sabedoria e riqueza de Salomão atraiu a atenção de uma visitante muito especial, a rainha de Sabá. Ela viajou de terras distantes para testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis. Após seu encontro, ela declarou: "Nem a metade me disseram. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi." Salomão não era apenas um governante sábio e rico, mas também um prolífico escritor e filósofo. Ele é acreditado como o autor de grande parte do livro de Provérbios, todo o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Seus escritos abordam temas que vão desde a sabedoria prática para a vida cotidiana até reflexões profundas sobre o significado da existência. No entanto, mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão não estava imune às tentações do poder e da riqueza. Nos últimos anos de seu reinado, ele se afastou dos caminhos de Deus. A Bíblia nos conta que ele teve 700 esposas e 300 concubinas.
muitas delas de nações estrangeiras que trouxeram seus deuses e práticas idólatras para Israel. 1 Reis 11:4 nos diz: Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Esta mudança de coração teve consequências sérias. Deus declarou que o reino seria dividido após a morte de Salomão, com apenas uma parte permanecendo sob o governo da linhagem de Davi. Assim, o reino que Salomão havia elevado ao auge de sua glória estava destinado à divisão. O reinado de Salomão durou 40 anos e, quando ele morreu, deixou um legado complexo. Por um lado, ele havia levado Israel a um nível sem precedentes de prosperidade e influência internacional. Por outro, suas ações nos últimos anos de vida plantaram as sementes da divisão e declínio do reino. A história de Salomão nos ensina lições valiosas sobre a natureza do poder, da riqueza e da sabedoria. Ela nos mostra que mesmo os mais sábios podem ser tentados e cair. Nos lembra que a verdadeira sabedoria vem de Deus e deve ser usada para sua glória, não para satisfação pessoal. Apesar de suas falhas, o legado de Salomão continua a influenciar e inspirar pessoas até hoje. Seus provérbios oferecem conselhos práticos que transcendem culturas e épocas. Sua busca pela sabedoria e seu reconhecimento da vaidade das coisas terrenas nos desafiam a buscar um propósito mais elevado em nossas próprias vidas. A riqueza de Salomão, embora impressionante, era efêmera. Mas sua sabedoria, capturada em seus escritos, continua a enriquecer as vidas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história nos lembra que, no final, não é a quantidade de ouro em nossos cofres que importa, mas a qualidade de sabedoria em nossos corações. Ao refletirmos sobre a vida de Salomão, somos convidados a considerar nossas próprias escolhas. O que pediremos a Deus? Riquezas que podem corromper ou sabedoria que pode transformar? Como usaremos os dons que nos foram dados? A história de Salomão permanece como um testemunho poderoso do potencial humano para a grandeza e da necessidade constante de humildade e obediência a Deus. Em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso material acima de tudo, a vida de Salomão nos desafia a buscar um tesouro mais duradouro, a sabedoria que vem de Deus. Pois, como o próprio Salomão escreveu em Provérbios 3, 13, 14, Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino.